você abra sua Bíblia. Eu quero ministrar uma palavra. O nome é um pouquinho desafiador, porque eu quero falar sobre anticristo nesta noite com você, e sobre a atuação desse espírito maligno sobre as famílias. Não vou falar do anticristo, pessoa, persona, aquele personagem da palavra, mas eu vou falar daquilo que o apóstolo João repete sucessivamente quando ele escreve à igreja. Ele falando à igreja, em 1 João capítulo 2 ele fala, no capítulo 4 ele fala também, que serão os textos que nós vamos ler, e também em 2 João, no versículo 7. Eu quero que você abra comigo 1 João capítulo 2. É um momento da gente entender o processo de guerra, amém? Nós podemos, às vezes, eu falei isso na outra quinta-feira que nós estávamos ministrando, Satanás não respeita a ignorância de ninguém. Ele sempre vem com tudo para destruir. E nós precisamos, pela palavra, termos entendimento de guerra espiritual, nos posicionarmos. E quando a gente fala em guerra espiritual, não é você gritar e saber nome de demônio, é você conhecer a Deus, a palavra do Senhor, para que você possa resistir no dia mau. Amém? Para que você possa discernir este reino que nós estamos inseridos. Vamos lá? Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 18. Quem achou diz amém. Então fica de pé só um pouquinho, vai. Vamos ler? Versículo 18 diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, e o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Você pode falar isso comigo? Nenhuma mentira procede da verdade. Amém? Tudo que a Bíblia diz é verdade. Amém? Versículo 22. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. E se ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém? Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Amém? No capítulo 4, um pouquinho aí para frente, já que nós estamos no culto da palavra, a gente vai ler Bíblia, tá bom? Bastante. No capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados,
Amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoando em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos usar bastante a Bíblia. Vou deixar ela aberta, só feche os seus olhos por um minutinho. Esse é um tema muito importante, porque é um tema que agrega conhecimento e revelação. Que você possa abrir o seu coração e falar assim, fala comigo. Eu quero o teu verdadeiro amor dentro da minha casa. Amém? Se tem algo que Deus quer manifestar, é o verdadeiro amor dele dentro dos nossos lares. Amém? Pai, nós queremos te louvar. Te agradecemos pela tua palavra e reconhecemos que, na verdade, não há nenhuma mentira. Tu és Deus e a tua palavra ela é verdade sobre nós. Nós nos alimentamos dessa verdade. Essa verdade nos leva a caminhar de maneira diferente. E nessa noite eu quero te pedir, Senhor, de maneira muito especial, acampa os teus anjos ao redor deste templo. Coloca os teus anjos aqui no teu altar e ministra, porque eles são ministradores do Senhor ao nosso respeito. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor me use com palavras simples, mas profundas, com revelação que mostre exatamente o que o Senhor quer falar comigo e com os meus irmãos. Que o Senhor nos convença de toda a verdade, que não haja sombra de dúvida, porque na dúvida o Senhor não opera, mas a fé, o conhecimento, a bondade, o amor, venha sobre nós. Senhor, usa-me como um vaso de honra nas tuas mãos. Não me permita dizer aquilo que o Senhor não diria aos teus filhos, mas que eu seja um vaso para ser um instrumento útil nas tuas mãos. Abençoa cada casa aqui representada. Guarda os nossos amados, guarda os nossos filhos, cobre-os com o teu sangue. Tudo que nos pertence, nós colocamos agora debaixo do teu cuidado. Nós declaramos que o valente, aquele que vem atormentar, roubar e sequestrar a palavra, agora está amarrado no nome de Jesus. E nós vamos alimentar da tua mesa. Eu sei que tu estás aqui, Senhor, porque nós viemos para adorar o Eterno. E se nós agradarmos o teu coração, os nossos inimigos se tornarão pães e nós vamos alimentarmos dele. E é isso que nós cremos. Os inimigos batem em retirada e o teu reino é estabelecido em nós, na nossa casa, na igreja e aonde o teu nome é proclamado. Seja o Senhor agora, nessa noite, glorificado e exaltado. Nós entregamos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, amado? Quando João escreve as cartas, é uma coisa muito interessante no chamado de João. Eu gosto muito de um detalhe das Escrituras. Quando o Senhor Jesus está passando, encontra Pedro e seu irmão, e eles estavam limpando as redes. Porque eles tinham acabado de pescar. E o Senhor fala, deixa as redes e vem. Agora, quando o Senhor encontra João, ele estava consertando as redes. Tem muita gente que precisa evangelizar e falar. Mas João, ele tem esse ministério do conserto. Sabe? De ligar aquilo que não estava muito bem ligado. E a palavra do Senhor diz que este vínculo é o amor. Então, quando ele fala sobre amor, quando ele fala sobre igreja, quando ele fala sobre a nossa vida cristã, você vai ver um homem muito centrado em Deus. Conhecedor profundo do amor de Deus. Quando a gente olha para esse texto, João ele tem uma preocupação, o apóstolo João. Havia no meio da igreja uma notícia: o mundo vai acabar. Jesus vai voltar. O homem ruim, o homem da iniquidade, o anticristo vai se levantar. E quando João vem falar, e ele começa falando isso, foi isso que nós lemos lá no capítulo 2, olha, esse dia está perto, e ele fala, os dias são maus, vocês já ouviram falar que o anticristo virá, mas uma coisa é necessária, já existe um
uma manifestação de oposição a Cristo no meio da igreja. Já existem muitos anticristos, ele diz, que são pessoas que estão se opondo à verdade. A verdade que não procede dela nenhuma mentira. Então, quando nós pensamos nisso em relação à nossa família, nós temos que pensar algo nesse tempo. Existem muitas famílias cristãs sem Cristo reinando lá. Existem muitos lares que as pessoas têm uma religião evangélica ou cristã ou protestante, que elas vão à igreja. Mas Cristo, de fato e de verdade, não está reinando nas casas. Não está reinando no sacerdócio do marido. Não está reinando na intercessão e na submissão de uma esposa, de uma edificadora de um lar. Não está reinando sobre a obediência e o cuidado dos filhos. Quando nós olhamos, nós vemos que tem muita gente que diz, está envolvido com Cristo, mas está debaixo de um engano. João fala assim, eu estou escrevendo isso para vocês, não é porque vocês não conhecem. Vocês conhecem, mas há um espírito de engano. Há um espírito que quer enganar. Há um espírito que quer trazer guerra sobre a família. Há um espírito que quer trazer confusão. Há um espírito do erro operando dentro das famílias, corrompendo a verdade da fé cristã. Sabe que espírito é esse? É o espírito que a gente fala assim, está quase certo. Para Deus pode ser de qualquer jeito. É aquilo que nós ouvimos, por exemplo, ontem na nossa casa. Alguém conversando conosco assim, não, mas a Bíblia foi para aquele tempo, para aquela sociedade. A Bíblia é o livro mais atual para restaurar qualquer sociedade, em qualquer tempo, em qualquer era da história. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos João preocupado porque havia no meio da igreja o que há hoje. Nós achamos que a verdade ela é relativa. Depende da maneira como você enxerga as coisas, depende do jeito que você enxerga as coisas. E o apóstolo João, ele vem declarando que havia uma preocupação muito grande nele, sobre esse espírito de engano, que ele mesmo diz que é o espírito do anticristo, a manifestação do anticristo. Anticristo significa anti é oposição, contrário, é tudo aquilo que eu faço, que Jesus jamais faria. Ser anticristo ou estar debaixo de um comando, de uma influência maligna do espírito do anticristo, é fazer aquilo que Jesus não faria. É pensar e é sentir coisas contrárias ao que a Bíblia diz. Por isso que nós temos que entender Satanás, ele muitas vezes não quer tirar ninguém da igreja. Mas ele quer deixar as pessoas na igreja debaixo de mistura. Sabe o que é mistura? Não é crente, não é quente e não é frio. É morno. É um pouco santo e um pouco profano. É um pouco certo e um pouco errado. É um pouco de Cristo e é um pouco de anticristo. É um opositor e é isso que ele quer implantar nas famílias. Esse engano, esta mistura entre a verdade e a mentira. E o versículo que nós lemos, 21, ele diz assim, vocês conhecem a verdade. E porque vocês conhecem a verdade, você sabe, nenhuma mentira procede da verdade. Amados, há uma guerra dentro das famílias cristãs. Há uma guerra dentro dos lares. Porque se a expressão do reino de Deus, a maior expressão do reino de Deus é o amor, amém? João 3,16 que você aprendeu na escola dominical. Porque Deus, de tal maneira que ele crê, não pereça, mas tenha. Se a maior expressão de Cristo é o amor, se nós lemos lá no capítulo 4 que Deus é amor, se eu entendo que esta expressão de ser do Senhor é viver debaixo do amor, a maior expressão do anticristo é a indiferença. As pessoas estão indiferentes. Eu estava vendo o jornal antes de vir para cá. Um caminhão na Áustria, entre 20 e 50 pessoas, dentro desse caminhão mortas, foram deixadas ali. Porque eram pessoas pedindo ajuda
Eram imigrantes querendo um lugar para ser exilado e colocaram 50 pessoas no caminhão. Deixaram o caminhão e aquelas pessoas morreram dentro do caminhão. E nós ouvimos isso e isso já não nos fere mais. Sabe por quê? Nós ouvimos que, mataram um traficante. Mataram um menino de 17 anos, mas ele era um traficante. Só que esse menino, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem família. Alguém vai chorar muito por ele. Amados, se tem algo que nós temos que discernir, é que o anticristo se move na indiferença. Ele se move onde não há preocupação com o próximo. Aonde o amor já não é mais vivido, aonde já não há mais preocupação em ver a família curada, em ver a família restaurada. Quantas pessoas casam já com um espírito contrário? Se não der certo, separo. Já caso pensando nisso. É porque não tiveram meu pai como pai. Porque quando eu casei muito nova, meu pai falou, se você me desonrar o nome de Jesus e desonrar esse camarada que é pastor, eu te arrebento. E ele ia fazer isso mesmo, porque eu conhecia o pai que eu tenho. Nós temos que olhar para a palavra e pensar. E examinar com muito cuidado. Não há mentira em Cristo Jesus. Não há mentira na palavra dele. E Satanás tem trabalhado para trazer mistura, para trazer pensamentos que não são pensamentos do Senhor, para colocar a nossa vida cheia de filosofia humana. Paulo já falou para Timóteo, não perca tempo em filosofia humana. Não perca tempo em discussão. Prega a palavra só. Se você vai se dedicar a alguma coisa, meu filho, se dedique a ser um obreiro aprovado que sabe a palavra de Deus e vai defender a sua fé. Amados, hoje nós vemos famílias sofrendo porque a indiferença ganhou o lugar do amor. Olha comigo o que Jesus fala sobre isso. Mateus capítulo 24. É um texto conhecido. E Jesus fala muito sobre essa manifestação do anticristo. Ele diz assim no capítulo 24, versículo 10. Naquele tempo, lá no futuro ele está dizendo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus estava falando que haveria um tempo onde as pessoas iam viver debaixo de traição, de ódio, de maldade, ao ponto de procurar alguém que possa amar. Porque o amor estaria frio. Amados, quando nós pensamos nessa manifestação, Satanás pode operar em mente, corações, em relacionamentos, em igrejas, em famílias. Nós temos que fazer alguma pergunta para nós mesmos, para meditarmos. Como está o meu amor para com meu esposo? Como está o meu amor para com os meus filhos? O quanto eu amo a minha família? Quais são as atitudes que revelam Cristo dentro da minha casa? Será que alguém chegar na sua casa, num dia comum, e bater na porta e entrar, elas vão encontrar Jesus lá? Nas palavras, nas atitudes, no bom trato, na gentileza? Nós temos que olhar e perceber que quanto tempo nós temos dedicado para conhecer a verdade, que nela não há mentira. Nós vemos muita gente, o pastor que pregou aqui domingo, ele falou isso. Tem gente colocando Shakespeare na Bíblia, entendeu? Né? Ser ou não ser, essa a questão. E fala, não, mas eu li, estava lá na Bíblia. Mas que Bíblia que o cara leu? Não é? A gente vai misturando as coisas, porque o amor, ao ler a Bíblia e comer da palavra, está esfriando. E a gente quer, quando chega na igreja, que o cara pregue tão bem e que traga uma palavra profética tão forte, que se não acontecer amanhã o que ele disse, eu vou embora para outra igreja e ver se tem alguém que tem mais unção que o camarada que pregou. Porque o espírito do anticristo, o que é contrário a Cristo, o que se opõe à verdade,
tem de alguma maneira trazido engano sobre famílias e pessoas. João, ele revela, volta lá na sua Bíblia, lá em João, onde nós estávamos. João, ele revela como esse espírito atua. O que ele faz? De que maneira que ele entra nas famílias, de que maneira ele entra no coração de uma pessoa, e ele revela isso. Lá em João, 1 João capítulo 4, no versículo 2 e 3, diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. O que João está falando? Qual é a manifestação que nós percebemos do espírito de anticristo na prática? Que é contrário a Cristo. Primeiro, coloca em nós medo de confessarmos Jesus. Quando a gente pensa nisso aqui, não é tão interessante quando você pensa na época que João escreveu. E para quem João escreveu? Ele escreveu para as pessoas que estavam sendo perseguidas. Que se falasse que era crente, cristão, morreria. Ele estava escrevendo num momento muito difícil da história da igreja. Quando nós olhamos esse texto, nós temos que entender que confessar não é falar. Não é apenas dizer, eu creio que Jesus veio como um homem, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Não é esse confessar. João está dizendo assim, vocês vão identificar, vocês vão ver se uma pessoa é de Deus, se ela submete e sujeita a sua vida ao padrão que Cristo deixou registrado, que deveria ser a vida de um cristão. Nós temos medo às vezes de confessar Jesus para não perdermos dinheiro. Nós temos medo de confessar Jesus para não perder o namorado. Nós temos medo de confessar Jesus no meio da família para não trazer talvez um desconforto familiar. Amados, a palavra do Senhor diz, vocês vão ver quem é de Deus, confessa, vive com Cristo. As suas ações fazem as pessoas glorificarem o nome de Jesus. A pessoa olha, gostando ou não gostando, ela vai falar, esse camarada é de Deus. Eu não gosto, mas ele é. É isso que ele estava falando. E o anticristo, ele faz o quê? Ele coloca medo da gente ser certo. Medo de ser honesto. Medo de perder amigos. Medo daquilo que vão pensar. Tem pai e tem mãe que não corrige os seus filhos com medo. Ai, mas se ele ficar bravo comigo, irmã, assim, pai e mãe é que fica bravo. Quando o filho crescer, ele que fique bravo com os filhos dele. Entendeu? É ordem. São as coisas que acontecem. Quantos não confessam Jesus? Com as suas atitudes, nos seus relacionamentos familiares. O medo de viver a Bíblia como a Bíblia é. O medo de caminhar na verdade que a Bíblia diz que nós temos que caminhar. Quantas mulheres se submetem a roupas escandalosas. Há uma roupa lá no trabalho, uma roupa aqui na igreja, porque tem medo de não ser enquadrada naquilo que diz que tem que estar na moda, ou ser bonita, ou ser não sei o quê. É o medo de confessar, é o medo de ser de Cristo. Quantas vidas estão sendo ceifadas por um evangelho que não as levará para o céu, porque não é Cristo reinando, é um engano sendo estabelecido. É o medo de ser de Cristo. É isso que o anticristo faz. Ele diz para mim e para você, vai para a igreja, mas não leva tão a sério não. Dá uma ofertinha, mas não seja dizimista. Vai lá, fica lá, mas não batiza não, porque aí batismo tem compromisso. Vai lá, namora o camarada, junta. Casa não, porque se casar, aí o negócio entorta. Isso se chama engano. E todo engano procede de uma manifestação do espírito de anticristo. A outra coisa que João deixa claro, e nós vemos isso de maneira muito forte na manifestação do espírito de anticristo, é a falta de perdão. Quando Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso, ele diz assim, se vocês perdoarem as pessoas que te ofendem, o Pai os perdoará. Se não perdoarem, vocês não serão perdoados. Mateus capítulo 6 diz isso. Sabe que a falta de perdão tem invadido muitas casas. E o ódio tem reinado
nos muros daqueles que confessam a fé. O ódio tem reinado nas casas daqueles que confessam a fé. As pessoas estão brigando por coisas insignificantes. E elas brigam tanto que no final elas não sabem porque estão brigando mais. Porque o espírito do engano chegou. Porque o evangelho veio e não transformou. E se tem algo, meu irmão, que a gente precisa entender. Satanás colocou uma semente de mentira no meu e no seu coração. Esta semente significa isso. É muito difícil perdoar. Ele falou isso para você. É muito difícil perdoar. Só que a Bíblia diz que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso perdoar, porque o perdão é uma atitude não muito em relação à pessoa, mas é o temor que eu tenho de não ter mais intimidade com o eterno. Já pensou viver a sua vida sem ser amigo de Deus? Vai ser amigo de quem? Então esse espírito, Satanás, ele vem nos enganando, falando, não, é muito difícil. E uma coisa é necessário entender. O perdão é a porta para o reino dos céus, junto com o arrependimento. O perdão é a manifestação, a expressão maior do reino de Deus. Satanás odeia o perdão. É por isso que ele nos impede de perdoar. É por isso que é uma guerra para perdoar. Porque ele odeia o perdão, porque o perdão é a expressão do evangelho. Paulo diz assim, Deus nos deu um ministério. E ele se chama reconciliação. Você consegue entender que Deus está trabalhando através de Jesus Cristo e o Evangelho para nos reconciliar com Ele e nós com os próximos. E Satanás tem entrado com aquilo que é contra Cristo. Aquilo que caminha ao contrário da verdade, da palavra do Senhor. A falta de perdão é uma manifestação clara do espírito do anticristo. A outra coisa que o espírito do anticristo faz, muito comumente, é o coração de Caim. Que é o coração cheio de ciúme. Tem gente gastando tanta energia, cuidando da vida dos outros, está ficando para trás. Não é não? Ai, o carro do outro. A casa do outro, a mulher do outro, a não sei o que do outro. E ele mesmo não faz nada, porque o coração dele só está no outro. Ah, porque Deus deu para o outro. Porque Deus não fez comigo. Esse espírito do anticristo, ele coloca em nós o ciúme, dentro das casas o ciúme, porque o ciúme divide. Porque o ciúme traz morte familiar. Porque o ciúme enfraquece. O ciúme de Caim foi tão grande, a palavra diz que Caim tinha um coração mau. Por isso ele matou Abel. O coração do ciúme. Cantares capítulo 8, versículo 6 diz assim, que o ciúme é como duro, como a sepultura. O que é sepultura agasalha, meu irmão? Morte, cadáver, coisa podre, coisa não serve mais para nada. Um coração ciumento agasalha um espírito de morte. Mas lá em Ezequiel, no capítulo 37, o Senhor diz assim, o meu espírito abrirá as vossas sepulturas, profetiza, porque haverá vida. Amém? Haverá vida. A nossa casa não pode ser um ambiente de ciúme, de disputa. Na nossa casa um filho não é melhor que o outro. Na nossa casa um filho é muito diferente do outro, mas melhor não é. É tudo igual. Diante dos nossos relacionamentos, nós temos que ter muita clareza para que a vida de Cristo reine em nós. A outra manifestação do espírito do anticristo é o egoísmo. O egoísmo é uma coisa muito interessante, porque quando se fala sobre o anticristo, o homem da iniquidade diz que ele quer se assentrar no templo do Senhor e quer adoração para si. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós queremos só para nós. Nós temos que ter muito cuidado com essa vida que não compartilha. Porque o evangelho é compartilhar. O evangelho é tirar de mim e dar para o outro. E aí quando Jesus fala, você vai emprestar, mas você empresta. Fala para estar emprestando, mas nem tem consideração de ter o pagamento. Porque o evangelho não coloca ninguém debaixo de juízo. Ó, você está me devendo, hein? Está me devendo. Olha que coisa interessante. Então, por isso, vai na minha, irmão. Dá, oferta, abençoa. Empresta não, que você perdeu o amigo, você perdeu o seu irmão. Melhor você falar, não, irmão, está precisando. Eu tenho, eu te dou. E na medida que você dá,
você também vai receber do Senhor. Nós temos que desvincular a nossa vida dessa manifestação do anticristo. Uma das coisas que o egoísmo faz é, eu tenho razão. Eu tenho visto muita gente com razão e totalmente infeliz. Eu tenho visto pai com razão e os filhos longe. Eu tenho visto muita mulher cheia de razão e mal amada. Você entendeu? Porque é isso que o Espírito do Anticristo faz. Ele entra. Por isso que João diz, ele traz engano. Ele mexe com uma estrutura verdadeira e colocando lá algo enganoso. Amados, se tem algo que a Bíblia diz que nós temos que fazer, é permanecer nos princípios da Bíblia. Eu brinco, falo com isso, mas é uma verdade do meu coração. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu uma baleia, um peixe grande, vomitou vivinho da silva, eu ia acreditar, porque Deus não mente. Agora nós acreditamos na Bíblia só aquilo que nos favorece. Manipulamos a palavra do Senhor ao nosso bel prazer. Isso é a manifestação que o anticristo faz. Agora, quando João escreve lá no capítulo 4, ele também dá a cura. Como nós podemos vencer esse espírito que vem contra a verdade, se opondo à verdade, querendo mudar o evangelho, o meu pensamento, a minha atitude, a minha família. Porque a pior coisa que pode ter é você se sentir enganado. Quem aqui já se sentiu enganado? Levanta a mão. É bom ou é ruim? Agora pensa na eternidade. Pensa na eternidade. É muito sério isso. Eu estava uma vez falando de Jesus com um homem, estava na igreja, estava conversando, e ele falou que ele era de uma religião, e ele acreditava que ele já estava na 5ª encarnação, porque ele era um cara muito bom. Eu falei, pô, o cara é bom mesmo, né? Na 5ª já? Jesus poderoso, só rei. Esses caras só encarnam rei, príncipe, ninguém é um cavalo, né? Ninguém é um jegue, um jumento, só é gente da alta. Não é não? Mas tudo bem. Aí ele falou assim, não, porque eu vou encarnar, e estava falando lá, e eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se a sua teoria é verdadeira, segundo você está falando. Eu acredito na minha verdade, do que a Bíblia diz. Mas supondo que a sua seja verdadeira, pô, eu sou uma pessoa legal. Eu também vou encarnar na rainha, cara. Bom esse trem. Agora, se a minha verdade, que é a palavra, considerando que ela é uma verdade absoluta, para onde você vai? Porque na minha Bíblia diz que depois da morte vem o juízo, o céu ou o inferno. Meu irmão, não se deixe enganar. A Bíblia é clara. Em Hebreus 9:27. Depois da morte, juízo. Não se deixe enganar nos princípios da fé, aonde não se mexe. E se mexeu, foi a interferência do engano, chamado espírito de anticristo. João fala assim, tem como a gente vencer. Tem como trazer o reino e trazer sobre nós a cura. E trazer sobre a nossa família a vitória, amém? E agora que eu vou pregar. Tô brincando, tô terminando. Tô terminando, porque eu tô na 3ª quinta-feira, não é? Então já viu, mulher quando tá terminando, já falou tchau para uma amiga? Não, já falou no telefone, mulher me entende, no telefone, quantos tchau você fala até você desligar? Uns 300, né não? Não é? E a amiga que você fica lá, eu desço o elevador, tem a minha amiga, não, mas só um minuto, e fica lá mais 15 minutos, não é? No portão mais meia hora, mas eu tô terminando. João diz, como se vence o espírito, a manipulação do anticristo dentro da nossa casa. No capítulo 4, versículo 1 diz assim, amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. No capítulo 2, volta um pouquinho. Versículo 24 e 25 diz assim, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna.
Sabe o que João está falando? Você quer mandar esse capeta embora da sua casa? Use discernimento. Examine. Vê se aquilo é de Deus. A primeira arma que Deus nos dá para vencer o espírito de anticristo é provar os espíritos, se são de Deus ou se não são de Deus. Mas como eu provo se eu conheço a verdade? O discernimento, ele é um dom espiritual, mas ele é abalizado, ele é verdade pelo conhecimento da palavra de Deus. Jesus falou para os saduceus: vocês erram, porque vocês não conhecem a palavra, a escritura e nem o poder de Deus. Mas nós temos que vencer Satanás conhecendo a Deus, prosseguindo em conhecer a palavra do Senhor. Amém? Discernindo, é de Deus. Deus faria assim. Esse é o caráter de Deus. Jesus é dessa maneira. A Bíblia pensa assim. Tem resposta de Deus sobre essa situação? Quando chegar os conflitos da nossa casa, quando chegar as situações dentro da nossa casa, meu irmão, não tenha dúvida. Se tudo está em paz na sua casa e de repente parece que um vendaval passou, tem que discernir se não é um espírito maligno querendo trazer uma guerra dentro da sua casa. Uma palavra que foi mal colocada pode destruir uma família. E nós temos que examinar e quebrar o engano de dentro da nossa casa em nome de Jesus, amém? Eu preciso saber a palavra da verdade para eu não cair no engano da meia-verdade. Discernir por aquilo que está escrito. Eu não tenho nenhum problema com profecia, muito pelo contrário, eu curto bastante o visual dos Espírito Santo, fala em língua e cai, eu adoro isso. Só que é o seguinte, se disse o que a Bíblia diz, ok. Se disse e não está na Bíblia, para mim não serve. Não, mas é que agora a senhora não entendeu. Não, está na Bíblia. Está lá, está escrito. Deus falou, aceito. Deus não falou, a Bíblia me habilita a dizer, eu preciso examinar se não é falso. Preciso olhar nessa palavra para ver se não é falso. Meu irmão, olha para dentro da nossa casa. Será que aquilo que a gente não está vendo na TV não é falso? Será que as nossas conversas não estão cheias de engano de Satanás? Será que os nossos filhos não estão sendo alimentados por aquilo que vai trazer tormenta emocional daqui a pouco? Será que nós não estamos diluindo essa palavra porque, não, pastora, se pregar do jeito que tem para pregar, será que nós não estamos no relativo, quem sabe, talvez, essa é uma nova geração, pastora, não é bem assim? Será que nós somos daqueles que estão retrocedendo no conhecimento e no temor do Senhor? Ou nós olhamos para a nossa casa e falamos, Senhor, entra aqui e reina. Senhor, entra aqui e põe teu espírito. Entra aqui e faz uma obra maravilhosa na nossa vida. Quantas pessoas estão sendo enganadas porque acham que dá para misturar o santo com o profano? Porque acham que dá para misturar a Bíblia com um raminho atrás da orelha. Como que chama aquele negócio? Põe atrás da orelha? Arruda. Não é? Não, eu vou pôr porque eu vi lá, mas a Bíblia diz. Vou colocar o dólar. Hoje está valendo muito. Se tiver um dólar na sua carteira, você já dá aqui, irmão, que eu sei o que fazer com ele. Não é não? Não, porque quem vai nos prosperar é o Senhor, não é o dólar na carteira. Sabe por quê? Porque o real pode estar fraco, o real pode estar forte. A nossa moeda não é dessa terra. Nós somos embaixadores. O nosso pagamento, quem faz é Jesus Cristo de Nazaré. Não vai nos faltar absolutamente nada. Discirna, nós estamos em crise, o mundo está em crise? Tá. Nós somos afetados? Somos. Mas na crise, um povo que conhece o seu Deus se torna forte, diz o profeta Daniel. Um povo que conhece o seu Deus se torna forte no meio da Babilônia. Ele declarou isso. Nós temos que discernir os tempos. E não podemos nos dobrar às malignidades que estão aí. Temos que ser mais resistentes na fé. Não podemos deixar abalar por todas as coisas, porque o reino do Senhor é um reino inabalável, diz o escritor dos Hebreus. É um reino firmado numa palavra que é eterna.
eterna que ninguém pode mudar, pode não gostar, pode não ir com a nossa cara, mas Jesus vai voltar e a igreja vai subir e o reino do Senhor virá sobre essa terra e ela será restaurada e nós teremos um corpo incorruptível e a palavra de Deus será plena na nossa vida e na nossa história. Ponto. Ponto. É verdade, está escrito. E se está escrito e saiu da boca do Eterno, eu creio. Não dá para misturar, meu irmão. Porque entre o frio e o quente, quando essa mistura, é feio falar isso, né? Mas como a Bíblia diz, então eu vou falar. Deus nos vomita da boca dele. Uma adoração morna é vomitada. Uma oferta morna é vomitada. Uma família que um sacerdócio é morno, é vomitada. Uma família onde uma mãe tem uma edificação morna, é vomitada. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que vão se casar, você quer ter filho? Então fica maduro rapidinho, porque você vai dar conta dele diante do Eterno. Não dá para ter filho porque quer ter filho, porque é bonitinho. Tem que ter filho porque você vai saber que você vai dar conta dele diante do Eterno. Amém? João fala, tem como vencer? É discernir, é examinar se é de Deus, se está na Bíblia, se Deus faz assim. Porque há muita coisa falsa que não pertence à casa do Senhor. Amém? A outra coisa que ele fala está no versículo 4. E a gente gosta de cantar essa música. Eu gostava da música, é uma música da Ludmilla, que diz que maior é o que está em nós do que está no mundo. Fala assim, filhinhos, vocês são de Deus. Diga assim comigo, eu sou de Deus. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, se você é de Deus, você já venceu. Amém? Mas a gente venceu o quê? Venceu o engano. Ele diz assim, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Sabe como nós vencemos o anticristo? Quando o Espírito de Deus está em nós. Olha o que diz no capítulo 2, que nós lemos o versículo 20, diz assim. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. O Espírito Santo precisa estar dentro da nossa casa. O Espírito Santo precisa estar nos nossos relacionamentos. A presença, o poder, a graça, a alegria, o mover do Espírito Santo, o embriagar-se com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o manifestar dos dons do Espírito Santo precisam começar dentro da nossa casa. O avivamento tem que ser no nosso quarto, o avivamento tem que ser no quarto dos nossos filhos. A sede, a fome da justiça de Deus tem que estar dentro da nossa casa. Ele diz assim, vocês já têm a vitória. É o que está dentro de você que vence o mundo. É a fé em Cristo Jesus. É o poder do Eterno habitando em nós através do Espírito Santo da promessa. Meu irmão, você precisa falar em línguas. Você precisa buscar fogo de Deus. Você precisa clamar como Abacuque clamava, viva agora, nesse tempo, a tua obra na nossa vida. Aviva a minha casa. Traz interesse, traz vida. Põe vida de novo. Põe ressurreição. Põe poder. Põe alegria. Põe louvor na sua casa. Põe alegria no teu lar. Aumenta o sonho e vai fazer a faxina. Tem um monte de gente que faz faxina comigo em casa. Diz, pastor, olha, faz faxina comigo em casa. Esses dias o Paulo Baruch está em casa, porque ele estava lá cantando e eu estava lá, ó, ralando na faxina. Sabe por quê? Porque aonde há louvor, aonde há clamor, aonde há gente cheia do Espírito Santo, há vitória contra o engano. Quando eu estou fraca no meu relacionamento com o Espírito Santo, o engano vai entrando e vai tomando forma. Mas quando o Espírito Santo age, guia, conversa, fala, dirige, abençoa, é o Espírito Santo que me convence que eu não sou tudo aquilo que eu acho que eu sou. É o Espírito Santo que fala assim, você vai perdoar assim, porque eu já te perdoei, porque você vai perdoar o outro? Você já fez bem pior que ele, olha para si, olha para dentro. Tem gente que precisa olhar um pouquinho mais para dentro e falar, meu Deus, eu vou pôr a minha eternidade em risco por causa desse negocinho. Eu vou perdoar, eu vou dar presente, eu vou abençoar,
e o Espírito vai se manifestar. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ele diz assim: vocês têm uma unção, vocês têm um poder, vocês têm uma manifestação do Santo dentro de vocês. Amados, nós precisamos buscar mais esse Espírito. Nós precisamos clamar mais pelo Espírito Santo. Quando era adolescente, fazia vigília, ficava de jejum para ser batizado com o Espírito Santo. E o povo ia, eu achava muito engraçado. Estou vendo uma pomba. Eu falei, meu Deus, eu não estou vendo nada. Eu estou vendo fogo. Eu falei, meu Deus, mostra uma brasinha só. Desse tamanho eu já vou ficar feliz. Eu não via nada. Eu nunca via nada. Eu nunca sentia nada. Até o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí eu descobri que não há nada melhor nessa terra do que a manifestação do Espírito Santo na vida de um crente. E sabe por quê? Porque a luta vem. A tempestade vem de repente. Ela não chama o dia certo. Ela chega. Mas o Espírito Santo está lá para nos fortalecer, para acalmar a nossa alma, para nos lembrar da palavra, para nos dirigir, para nos fazer levantar 3 horas da manhã e a gente quer dormir e o Espírito fala, não, agora está na hora de orar. Ora por isso, ora por aquele. Faz assim. É isso que o Espírito Santo faz. É por isso que nós temos vitória. Não porque nós podemos alguma coisa contra Satanás, mas porque aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo, diz as Escrituras. Amém? É necessário que a sua casa e a minha casa seja cheia do Espírito Santo de Deus. Que os nossos filhos sejam batizados com fogo. Que haja poder nas nossas palavras. Que haja uma postura onde Deus reine de maneira soberana. Quem vence o engano do anticristo? Aquele que está cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Amém? É assim que nós vencemos Satanás. Não é numa força humana. Zacarias diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito. É por uma caminhada forte com o Senhor. Eu lembro que uma vez eu fui numa vigília. E aí, quem já viu aqueles negocinhos pegar fogo? A brasa lá pegar fogo, como chama? Não. O tronco lá da árvore pegou fogo. Entendeu? O pauzinho lá pegou fogo. E aí eu achei o máximo eu ver aquele negócio pegar fogo. Eu falei, meu Deus do céu. Fui visitar o meu pai logo em seguida. Eu falei, pai, eu fui no monte e o negócio pegou fogo, foi sobrenatural, foi um mover. E meu pai, como um bom cearense, um bom batista, disse assim, e você? Você pegou fogo? Pensa que é fácil ser filho do seu Zé? Não, não. Eu falei, como assim, pai? Não, porque uma árvore pegar fogo, Regina? E o fogo dentro de você aumentou? Tudo por fora, irmão, é intenso e é maravilhoso. Muitas coisas de Deus acontecem, mas o maior resultado é quando o fogo está dentro de nós, porque é o único caminho de vitória, é o poder de Deus na vida do crente. Amém? A última coisa que João fala, em terceiro lugar, que vence o espírito de anticristo. Ele faz uma declaração do que vence o espírito de anticristo a partir do versículo 7 até o versículo 13 que nós lemos. E é simples. A maior arma que existe no reino espiritual se chama amor. Porque era a expressão de Cristo. A maior arma sempre vai ser o amor. Ame a sua família. Revele Cristo. Amando a sua casa. Que as pessoas cheguem na sua casa e falem assim, nossa, essa família, vocês são diferentes. Eu gosto de estar aqui nessa casa. É interessante que nós temos algumas pessoas que nós amamos e não conhecem o Senhor Jesus. Outras se desviaram. Mas quando chegam na nossa casa, né, amor? Quando chegam na nossa casa, o assunto é Jesus Cristo de Nazaré. Sempre era eu e Lázaro. Agora tem o Juninho para nos ajudar na teologia. E vai forte o negócio. E a pessoa não tem o que falar, porque ela está na minha mesa, entendeu? Quem trancou a porta fui eu. Eu tô com a chave, ela não sai. Ame a sua casa. E até o ímpio vai querer ficar na tua mesa. Ame a sua família. Irmão, ninguém é bobo para acreditar no evangelho só falado. As pessoas são espertas. Sabe quando elas vão saber que nós somos crente?
Quando o nosso casamento for uma bênção, quando o relacionamento lá em casa for uma bênção, quando o evangelho que eu prego no púlpito, primeiro eu preguei lá na minha casa, eu vivi lá na minha casa. A maior arma de Deus contra Satanás é um coração cheio de amor ao ser humano. Não importa se esse ser humano é crente, é macumbeiro, é católico, ele é ser humano e ele é motivo do amor de Deus. É nisso que as pessoas vão entender que Deus vive em nós, porque nós amamos uns aos outros. Somos constrangidos a amar, somos movidos a amar. Que na nossa casa tem amor, que quando ensinarmos, vamos amando, corrigindo, vamos amando, conversando, vamos amando, tirando sarro um do outro, vamos amando, porque isso também faz parte, amém? Ou só eu tiro sarro do meu marido? Vocês também tiram, eu sei. É que eu tenho coragem de falar e você não tem. Eu tenho coragem de falar que o meu filho é manco. E é o manco mais lindo dessa terra, sabe por quê? Porque para quem morreu 20 minutos, ressuscitou, ser manco é uma grande vitória. Amém? Para quem passou pelo vale da sombra da morte e viu sepultura se abrir, hoje andar com meio passo é glória pura nessa terra. E ninguém pode tirar milagre da nossa história. Aprenda uma coisa, pode não ir com a sua cara, mas ninguém pode impedir o agir de Deus na vida de quem crê, na vida de quem busca, na vida de quem é santo. Quando alguém se santifica, o espírito de engano sai da presença dele. Ame, meu irmão, ame a sua esposa. Foi você que escolheu, cara. Não entende esse povo? Ah, pastor, não está tão difícil porque ele escolheu outra. Agora que escolheu, vai ficar e vai amar. E vai aprender a amar. E vai aprender a gostar. E vai voltar a ter o relacionamento que tinha, como era antigamente. Ame o seu filho. Eu estava aconselhando um camarada, menino tem 5 anos. Pastor, eu não aguento meu filho. Meu filho é muito chato. Quantos anos você tem seu filho, irmão? Tem 5. Falei, querido, eu vou ter que falar uma coisa que psicólogo não falaria. Mas como eu não sou, filho é igual pai. Então você deve ser muito chato também. Então é o seguinte, resolve sua vidinha. Que seu filho vai ficar resolvido rapidinho. Não é simples. Não é verdade do reino. Ele fala assim, ame uns aos outros. Porque quem ama procede de Deus. Ama falando, ama doando, ama emprestando, ama cuidando, ama orando, ama fazendo. Ama porque o reflexo da glória de Deus é a manifestação do amor dele. Ninguém nunca viu a Deus. Mas se alguém quiser encontrar Deus, pode ir na sua casa? Pode. Você pode falar, você não conhece Deus? Vai lá na minha casa. Passa uma semana comigo, que você vai ver a glória, a unção e o poder do eterno lá dentro. Amém? Isso, meu irmão, vence o mundo. Pode aplaudir para o Senhor. Eu não sei nada. O amor não é o caminho do que pode tudo. O amor é a reprodução da semelhança de Cristo em nós. Do jeito que Ele é, nós devemos ser. Do jeito que Ele fez, nós faremos. O amor não é tolerar pecado. O amor é confrontar o pecado e ensinar que existe um caminho santo, como diz Isaías, que até o cego e o louco, quando é atraído por ele, pode andar. Ame a sua casa. O Espírito de Anticristo já era uma preocupação para João. O apóstolo do amor continua sendo uma preocupação para nós. Que a nossa casa não seja cheia de ódio, nem de guerras, nem de gritaria. Que o nosso caminhar seja confessando Cristo, não por palavras, por atitudes. Que as pessoas olhem para nós e realmente enxerguem Cristo em nós. Porque elas vão ver que aquilo que Jesus fazia, nós também fazemos. A sua casa é o seu primeiro ministério. Se vale você gastar a sua vida, é dentro da sua casa. Todas as vezes que eu vou pregar, eu faço uma oração. Senhor, que eu pregando a muitos, eu mesmo não me perca, como Paulo orou. Que eu sarando vidas, os meus filhos não se percam. O meu casamento não seja destruído. Porque nós todos passamos pelas mesmas guerras e as mesmas tentações.
Mas o apóstolo João falou assim: ame. Ame segundo ele ama, porque foi ele que amou primeiro. Ame o seu filho e tenha paciência com ele. Permaneça no amor de Cristo. Se o amor já foi embora, eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua casa o que diz Ezequiel 37. A tua sepultura será aberta. E Deus vai ressuscitar o amor dele nos relacionamentos da sua casa, no nome de Jesus. Amém? A maior arma no reino espiritual é ser igual a Cristo. É amar como ele amou. Amém? Feche os olhos, querido, em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça. Pense na sua casa. A sua casa deve ser, como diz a canção, um lugar de cura. Um lugar de bênção, um lugar de restauração. Queria que você ficasse de pé. Vamos orar. Se tem alguém com alguma dificuldade na família, dificuldade relacional, Deus tem cura para você. Se você não fala com a sua mãe ou não falava com seu pai, Deus vai mudar isso hoje. O maior milagre na vida de alguém é obedecer a Cristo. Porque é negar-se a si mesmo, esse é o maior milagre. Se tem algum problema na sua casa relacional, se tem briga, se tem discussão, se tem um motivo de discórdia, hoje isso vai ser quebrado pelo poder do nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós te amamos porque em nós habita o Espírito. E o Espírito, Senhor, é como Cristo em nós. É o Emanuel. Nos faz, Senhor, entender que nós caminhamos à semelhança daquele que nos criou. Nós caminhamos de glória em glória, de fé em fé, refletindo o Senhor nas nossas ações. Nós queremos confessar Jesus, não com palavras apenas, mas com a nossa vida, com a nossa casa. Pai, ao arrumarmos a nossa cama, nós queremos confessar Jesus. Ao pegarmos o nosso carro e dirigir, nós queremos confessar Jesus. Ao trabalhar, ao levantar, em todo o tempo, nós queremos declarar que o engano, o anticristo não tem poder sobre pensamentos, atitudes, sentimentos. Nós nos levantamos nessa noite para declarar em nome de Jesus que o reino do Senhor é estabelecido na nossa casa, no nosso casamento, nos relacionamentos com os nossos filhos, nos relacionamentos, Senhor, de nora e sogra, de genro e sogro. Nós nos levantamos para entrar em guerra espiritual, usando a arma do amor e resgatando a nossa casa no teu altar, na tua palavra, e declaramos aquilo que é falso, aquilo que é engano, hoje vai cair por terra, em nome de Jesus. Nos habilita na unção do Santo, na unção do teu Espírito, para nós vivermos a promessa que é a vida eterna, e essa promessa para nós e para nossa casa, e nós vamos viver isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você tem algum problema familiar, sai e vem aqui. Nós vamos fazer uma oração de guerra agora, em nome de Jesus. Está tendo alguma contenda na sua casa, está tendo algum problema de enfermidade, sai agora. Nós vamos orar. A glória do Senhor vai chegar na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Está tendo problema com falta de perdão, coisas que foram quebradas, engano que chegou, sai do teu lugar. Deus vai fazer milagre na sua casa, em nome de Jesus, amém? Toda a igreja, levanta a sua mão, levanta. As pessoas estão aqui na frente, levanta a tua mão e começa a orar e falar: Senhor, na minha casa não vai ter espaço para o engano. Na minha casa, tudo que é oposição a Cristo, tudo aquilo que é contrário à tua vontade, tudo aquilo que é contrário à tua palavra, tudo que está contra o teu evangelho, vai sair agora. E começa a falar o que está lá e que você quer que saia. Se é a briga, manda embora. Se é a discussão, manda embora. Se é o começo de um divórcio, manda embora. Se é o seu filho nas drogas, manda embora agora. Senhor, em nome de Jesus, nós nos levantamos agora como igreja para declarar que essa manifestação
da oposição ao Senhor, da oposição à tua palavra, da oposição ao teu espírito, pensamentos contra o Senhor, pensamentos de morte, pensamentos de vício, pensamentos de pornografia, pensamentos de malignidade, vai sair da nossa casa agora. Em nome de Jesus nós ordenamos, briga vai embora, rebelião vai embora, drogas vai embora. Levanta-te, Senhor, como diz a tua palavra, e lança fora cada um dos nossos inimigos. Eu declaro a tua palavra de bênção sobre cada lar, sobre cada família, toda mistura, todo engano, sai agora em nome de Jesus. E um tempo de santidade, e um tempo de temor, e um tempo de poder, e um tempo de graça, e um tempo de um amor verdadeiro. A tua palavra é verdade, dela não procede mentira. Venha sobre a nossa casa agora, em nome de Jesus. Todo espírito de engano, declarando contra a tua vida que você é fraco, que você não vai prosperar, que você não vai conseguir, eu cancelo essa palavra agora em nome de Jesus. Todo espírito que veio com vergonha, afrontando a tua fé, pessoas dizendo isso aconteceu porque você não crê, porque a tua fé é fraca, eu desmascaro isso agora no reino espiritual e ordeno vida, eu ordeno restauração, toda sepultura ser aberta agora, e nós profetizamos: haja vida, haja ressurreição, haja milagre, haja bênção, haja avivamento, haja batismo com o teu Espírito. Senhor, faz uma obra poderosa em cada família que está aqui, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aplaude o eterno. Deus seja louvado. Aleluia.